Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ai, eu tenho tantas perguntas, eu não sei nem com quem que eu posso tirar minhas dúvidas para avançar nessa matéria. Hoje é sábado, eu tenho que esperar até semana que vem para resolver. Me ajuda! A nova turma pro Enem vai te ajudar. Com o nosso Tira Dúvidas 24 horas, você envia a sua dúvida a qualquer hora do dia. Eu sei que você assiste muitos conteúdos de aulas por dia, muitas dúvidas podem surgir. Foi pensando nisso que o ProEnem separou uma equipe especializada de professores para te ajudar na sua preparação. Aqui você vai ter a disponibilidade total para enviar as suas dúvidas a qualquer hora do dia. Os nossos professores vão te responder por texto, por mensagem e até por áudio. Tá esperando o quê, então? Vem pra Turma Enem Pro 360 e mande a sua dúvida pra gente. Estamos de volta, Camila. Opa! Depois daquele homem lindo, agora o comercial com essa mulher maravilhosa, gente. No meu dia só teve gente bonita no vídeo, gosto assim. Agora que eu entendi, né, porque que o pessoal tá mandando no chat me ajudar. Gente, o que eles querem? Ajuda, gente. Ajuda pra quê? Nem comecei a aula, agora que eu entendi. Meu Deus, muito bom. Ai, meu Deus. Para, gente, não pode ficar fazendo... Não pode zoar o comercial da empresa, você é demitida. Ai, vamos lá. Volta aqui para a nossa aulinha de genética, continuando, né? O bloco que a gente começou na semana passada. Então deixa eu te situar. Inclusive, se você não assistiu a aula da semana passada de introdução à genética, já para tudo, tá? E vai lá assistir. Porque hoje é a continuação. Eu falei pra vocês, eu acho que é sempre bom repetir, porque genética é um bloco bem extenso. Não é tão grande quanto ecologia, né? Mas é um bloco grande. Então, assim, eu sempre falo para os alunos que tem 3 grandes aulas no bloco de genética. 3 aulas que, assim, são as bases para você acompanhar o resto do bloco. Na verdade, se você tiver essas 3 aulas bem trabalhadas na sua cabeça, é muito difícil você errar uma questão de genética. Porque as outras aulas, na verdade, são tipo assim... coisinhas a mais com base nessas 3, que é a aula de introdução à genética da semana passada, a aula de primeira e a aula de segunda lei de Mendel. São essas 3 que você não pode esquecer. Se você souber essas 3 aulas bem, introdução à genética, primeira e segunda lei de Mendel, não tem como você errar uma questão de genética, tá? Então, para quem não assistiu a aula de introdução à genética, volta lá na nossa plataforma, tem a aula salva e vai assistir, porque foi a aula onde a gente aprendeu o conceito de gene, de genótipo, de fenótipo, lembra? Azão, 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 azinho, 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 homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo, conceitos que a gente vai usar no bloco todo a partir de hoje. Bem, antes de falar da primeira lei do Mendel, eu acho sempre bom começar essa aula contando um pouquinho sobre quem é o Mendel, né?
Porque se a gente vai aprender duas leis dele, a primeira e a segunda lei, claramente ele foi uma pessoa importante na biologia. Então, quem era o Mendel? Quem é esse cara que é tão famoso na nossa disciplina, tá? O Mendel, gente, ele nasceu ali em 1822, morreu em 1844, e ele era austríaco, tá? E de uma família muito pobre. Isso é muito importante para vocês entenderem ali o contexto do Mendel, como é que ele foi parar, né, nos estudos que você vai aprender hoje. O Mendel, ele era austríaco, ele era filho de camponeses, então era uma família realmente muito humilde ali da Áustria. E por isso, em 1843, né, quando ele tinha ali seus 20 e poucos anos, ele foi pro mosteiro de Santo Agostinho. Porque o Mendel, ele era muito religioso, ele era muito católico. E a ida dele ao mosteiro também foi numa expectativa de melhorar a condição de vida dele. Então, assim, de tentar ter uma vida melhor e também por conta da questão religiosa. Tanto que lá no mosteiro, né, ele virou monge. Então ele era um cara muito, muito religioso. E isso é muito legal para depois vocês entenderem a briga ali do Mendel com o Darwin, que tem muito a ver com essa coisa da religião, do Mendel ser muito religioso mesmo, tá? Em 1851, ele já lá, né, no mosteiro, já vivendo um pouquinho melhor, ele conseguiu ficar 2 anos lá na Universidade de Viena. O Mendel, gente, ele era, assim, muito estudioso, assim, ele era um cara que gostava muito, na época, do que as pessoas chamavam de ciências naturais. E lá nesses 2 anos que ele ficou na Universidade de Viena, ele não só estudou ciência natural, né, história natural, como ele também estudou física e matemática. Então, para vocês perceberem que o Mendel, ele gostava dessa parte de ciências, biológica, mas ele era um excelente cara das exatas. Ele passou 2 anos estudando física e matemática lá em Viena, né? Ele ficou lá 2 anos em Viena e ele voltou pro mosteiro. E aí lá no mosteiro, ele ficava muito com a parte de jardinagem, assim. O Mendel gostava muito de botânica. E ele falou, cara, vou fazer o seguinte, vou aproveitar que eu fico aqui no mosteiro cuidando aqui das plantas e que gosto muito de botânica e vou aproveitar isso para estudar hereditariedade. Porque o Mendel, ele queria entender como é que as características passavam dos pais para os filhos, né? Era uma pergunta que intrigava muito ele. Como é que os filhos herdavam as características dos pais? Ninguém conhecia DNA, gene, nada disso naquela época. Só que ao invés de estudar em ser humano, que era o que o pessoal tentava fazer, estudar a hereditariedade na espécie humana, o Mendel teve essa sacada. Não. Vou aproveitar que eu tô aqui no mosteiro, que eu trabalho com as plantinhas, eu gosto de botânica, e vou estudar a hereditariedade em ervilha. E aí você deve estar pensando, cara, ervilha? Pois é. E o fato de ter escolhido ervilha, de ter escolhido as ervilhas para estudar essa transmissão de características, talvez tenha sido a chave do sucesso para o Mendel. Por quê? Primeiro, ervilha é uma planta de fácil cultivo, tá? Ali no mosteiro, o Mendel, ele tinha as condições ideais para conseguir reproduzir, cultivar as ervilhas. Então era fácil para o Mendel cultivar as ervilhas ali. Segundo, é uma planta que se reproduz rapidamente e gera um grande número de descendentes por cruzamento. E por que isso é importante, gente? Pensa na galera que estava tentando estudar a hereditariedade em ser humano. Ser humano não se reproduz rápido. Se você parar para pensar, né? Pega ali um casal, certo? Você vai ter que esperar aquele casal chegar ali, né, numa fase de reprodução. Ok, vamos supor que você chega ali num casal já adulto, pá, a mulher tá grávida. Só na gravidez
você vai ter que esperar 9 meses para aquele bebê nascer. E você vai ter que esperar anos para aquele bebê virar uma criança, um adolescente, um adulto, para você entender de fato quais características ele herdou ou não dos pais. A nossa espécie se reproduz muito lentamente, se você parar para pensar. Imagina naquela época, gente, onde as observações elas eram muito assim, empíricas mesmo, era de ficar olhando. Imagina isso. Tá bom, teve um casal, a mulher engravidou, agora a gente vai esperar 9 meses para esse bebê nascer. Pra gente ver, mas assim, o bebê, ele ainda tem que se desenvolver, virar um adolescente, um adulto, pra gente entender o que ele herdou dos pais ou não. Então assim, muito trabalhoso, uma reprodução muito lenta, ervilha não. O Mendel cruzava 2 ervilhas, rapidamente, ele já tinha prole. Ele já tinha ali descendentes para analisar. Percebe? E a grande sacada matemática era um grande número de descendentes por cruzamento. E por que isso é importante? Porque você consegue fazer a análise estatística. Por exemplo, eu tenho um casal, né? Então vamos supor, tem lá um casal, sei lá, os 2 têm cabelo preto. Cabelo preto, cabelo preto. Nasce uma criança de cabelo ruivo. Você não sabe se nasceu uma criança só? Se aquilo ali é um padrão ou não para aquele casal. Só nasceu uma. Como é que você vai saber se aquele cabelo ruivo é raro e se eles tivessem outras 40 crianças, elas seriam de cabelo preto? Ou se aquilo ali é um padrão, toda criança que eles tiverem vai ter cabelo ruivo. Não tem como você fazer análise estatística se você tem um bebê. Entende? Ervilha não. Ervilha, quando o Mendel cruzava 2 ervilhas, rapidamente ele tinha descendente e eram muitos descendentes. Então ele conseguia analisar as características na estatística, ele conseguia fazer análise matemática, ele conseguia entender o que era mais frequente e o que era menos frequente naquele cruzamento. Então, na verdade, galera, ter escolhido ervilha foi uma grande sacada do Mendel. Talvez se o Mendel, que nem aquela galera da época, tivesse tentado estudar a hereditariedade em ser humano, igual todo mundo estava fazendo, ele não teria ido em frente. Grande parte dos resultados que ele conseguiu obter é porque ele escolheu um excelente modelo de estudo. Uma planta que é de fácil cultivo, que se reproduz rápido. Então, rapidamente ele já tinha prole, ele já tinha descendentes para poder analisar, e esses descendentes eram numerosos. Então, ele conseguia entender quais eram as características que predominavam ou que eram mais raras. Ele conseguia fazer as análises estatísticas, ele conseguia analisar melhor a probabilidade daqueles eventos acontecerem. Beleza, Camila? Entendi. Peguei a ideia de que escolher ervilha foi uma grande sacada. Mas o que o Mendel fez com as ervilhas? Então, tinha mais uma vantagem de escolher as ervilhas. Além delas terem fácil cultivo, reprodução rápida e gerarem uma prole numerosa, as ervilhas têm as características bem definidas. Por exemplo, quando você pensa na cor da ervilha, ou ela é amarela, ou ela é verde. Quando você pensa na textura, ou ela é lisa, ou ela é rugosa. Quando você pensa na cor da flor, ou ela é púrpura, ou ela é branca. Quando você pensa na altura, ou ela é alta, ou ela é baixa. Percebe que diferente do ser humano não existem muitas nuances? Cara, quando você pensa em cor de cabelo, é um caos. Não tem cabelo só preto e louro. Tem cabelo preto, louro, castanho claro, castanho médio, castanho escuro, ruivo, louro acinzentado. É uma gama de cores diferentes que é quase impossível você analisar. Outro dia mesmo, fui no cabeleireiro e ele falou, não, seu cabelo não é preto. Eu falei, como é que não é preto, moço? Ele, não, teu cabelo é um castanho escuro. É muito sutil, às vezes, a diferença de um tom de cabelo pro outro. Tá? Mesma coisa, cor de olho. Não é só preto e azul.
tem olho preto, olho mel, olho azul, olho verde. São muitas variedades para a mesma característica, são muitas variações para a mesma característica. Ervilha não. Ervilha ou é amarela ou é verde. Ou a flor é branca ou é púrpura. Ou é alta ou é baixa. Ou é lisa ou é rugosa. E na primeira lei, o Mendel teve uma grande sacada. Ele olhou uma característica de cada vez. Como ele estava começando a trabalhar com as ervilhas, ele focava só em uma característica em cada experimento. Então, por exemplo, fez um experimento. O que ele quer analisar? A cor? A única coisa que ele pensava era a cor. É amarela ou é verde? Não. Agora ele quer analisar a altura. Aí ele só pensava na altura. Ou é alta ou é baixa. Não, ele quer pensar na textura. Então ele fazia um experimento só para pensar na textura. Se ela era lisa ou se era rugosa. Fazendo tudo isso, o Mendel conseguiu ter os resultados muito mais claros do que o resto da galera que tentava trabalhar com genética. E aí, o que ele fez? No experimento que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai pensar na cor da ervilha, na cor da semente, em amarela ou verde. O Mendel, ele começou cruzando uma primeira geração de ervilhas. As primeiras ervilhas que ele cruzava, a primeira geração de ervilha que ele botava para cruzar, ele chamava de geração P ou parental. Nessa geração P ou parental, ele pegou uma ervilha amarela pura e cruzou com uma ervilha verde pura. Camila, o que era uma ervilha amarela pura? O que era uma ervilha verde pura? Pro Mendel, uma ervilha era pura quando ela só gerava descendentes com a mesma característica que ela. Por exemplo, pro Mendel, essa ervilha era amarela pura, porque até então ela só tinha dado origem a ervilhas amarelas iguais a ela. Pro Mendel, essa ervilha era verde pura, porque até então, até aquele dia, ela só tinha tido descendentes verdes iguais a ela. Beleza? Então, nessa primeira geração parental ou P, ele usou ervilhas puras. Ou seja, essa ervilha amarela até então só tinha tido prole amarela e essa ervilha verde até então só tinha tido descendentes verdes. Show? Para surpresa do Mendel, quando ele cruzou essa ervilha amarela pura com essa ervilha verde pura, nos descendentes, na geração que nasceu, que ele chamou de F1, 100% das ervilhas que nasceram amarelas. Aí o Mendel olhou aquilo ali e falou, ferrou. Porque assim, essa ervilha amarela até então só tinha tido prole amarela. Beleza. Mas essa ervilha verde até aquele dia só tinha tido prole verde. Ou seja, o que aconteceu com o fator cor verde? O que aconteceu com a característica verde? Ela sumiu? Aí o que o Mendel fez? Falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar duas dessas ervilhas amarelas aqui? Vamos pegar uma ervilha amarela da F1 e cruzar com outra ervilha amarela da F1. Tipo uma irmã com uma irmã. Pegar uma ervilha amarela aqui, dessas que nasceram, e cruzar com outra ervilha amarela, dessas que nasceram também. E aí na prole, na geração F2, para surpresa do Mendel, 75% ou 3/4 das ervilhas
continuaram nascendo amarelas. Mas 25%, ou 1/4 das ervilhas, acabou voltando a nascer verde. E aí Mendel percebeu que o fator verde, ele não tinha sumido, que a cor verde, ela não tinha desaparecido, que, na verdade, a cor amarela era dominante em relação à cor verde, que era a característica recessiva. Beleza? Beleza. Vamos aplicar agora, nesse experimento de Mendel, a aula de semana passada. Semana passada a gente teve uma aulinha de introdução à genética. E eu falei para vocês que a gente representava a característica dominante e recessiva com uma letra. Lembra que a gente chamava de alelo? Aqui a gente viu que a característica dominante é a cor amarela. Então a gente vai representar ela com a letra maiúscula. Por exemplo, azão. Já a característica verde é a recessiva. Então a gente viu na semana passada que a gente representava a característica recessiva com a mesma letra minúscula, ou seja, azinho. O que significa na genética moderna falar que o indivíduo é puro? Puro na genética moderna é a mesma coisa que homozigoto. Puro é o indivíduo homozigoto, que a gente viu semana passada, que é o indivíduo que tem os dois alelos iguais. Então, se essa ervilha é amarela pura, na verdade, o que eu quero te dizer é que os dois alelos dela são para cor amarela. Ela é azão, azão. Ela é o homozigoto dominante. Se essa ervilha é verde pura, o que eu quero te dizer é que os dois alelos dela são para a característica verde. Ela é azinho, azinho. Ela é o homozigoto recessivo. Vamos cruzar? Essa ervilha amarela vai dar para a prole um azão, que ela só tem azão para dar. Essa ervilha verde vai dar para a prole um azinho, porque ela só tem azinho para dar. 100% da F1 vai ser azão, azinho. 100% da F1 vai ser heterozigota. Lembra que no heterozigoto só se manifesta o alelo dominante. Então, apesar dele ser azão, azinho, só o azão se manifesta. Ou seja, só se manifesta a cor amarela. Lembra? O que o Mendel fez? Ele pegou uma ervilha dessa, azão, azinho, amarela, e cruzou com outra ervilha dessa, azão, azinho, amarela. Camila, quando era esse cruzamento aqui era fácil, porque essa aqui mandava um azão, essa aqui só podia mandar o azinho. Agora, como é que eu vou fazer esse cruzamento aqui? Azão, azinho com azão, azinho. Joguinho da velha. Faz o famoso quadro de Pinet. No quadro de Pinet, no joguinho da velha, você coloca os alelos que o indivíduo pode mandar. Então, vamos lá. Essa ervilha azão, azinho, ela pode mandar para os filhos o azão, ou ela pode mandar para os filhos o azinho. Essa outra ervilha azão, azinho, ela pode mandar para os filhos o azão, ou
ela pode mandar para os filhos o azinho. Vamos cruzar? Se uma ervilha mandar o azão e a outra ervilha mandar o azão também, os filhos vão nascer azão, homozigotos dominantes. Se uma ervilha mandar o azão e a outra mandar o azinho, os filhos vão nascer azinho, heterozigotos. Se uma ervilha mandar o azão e a outra mandar o azinho, os filhos vão nascer azinho, heterozigotos. E se as duas mandarem o azinho, os filhos vão nascer azinho, homozigoto recessivo. Vamos pensar na cor de cada um? Essa ervilha azão, ela com certeza vai ter cor amarela, né? Porque ela só tem alelos para cor amarela. Essas ervilhas azinho, lembra que no heterozigoto, só o dominante se manifesta. Então, só o azão se manifesta. Então, elas também vão ter cor amarela. Essa ervilha azinho vai nascer verde. Reparem, 3 de 4 nasceram amarelas, azinho e azinho. E 1 em 4 nasceram verdes, azinho. Essa é a famosíssima primeira lei de Mendel. Tira um print aí, pra eu te mandar tudo bonitinho, te mostrar tudo bonitinho nos slides, pra gente passar mais uma vez e fazer uns exercícios também pra vocês praticarem, tá? Vamos lá, ó. Seguinte, primeira coisa, tá? Lembrar sobre o Mendel. Nessa primeira lei, o Mendel vai analisar só uma característica de cada vez. Então, ele escolheu aqui analisar a cor. Então, a gente só vai pensar na cor. Não vai pensar em mais nada. Vai pensar se a ervilha é amarela ou verde. A primeira geração de ervilhas que ele cruza, a gente chama de geração P ou parental. Nessa geração, ele cruza uma ervilha amarela pura com uma ervilha verde pura. Primeiro, o que significava isso? Para o Mendel, por que essa ervilha era amarela pura? Porque até então, ela só tinha tido descendentes amarelos. Por que essa ervilha era verde pura? Porque até então, ela só tinha tido descendentes verdes. Então, essa aqui só tinha tido prole amarela, essa aqui só tinha tido prole verde. Para surpresa do Mendel, quando ele cruzou nos descendentes, na geração F1, 100% das ervilhas nasceram amarelas. Aí o Mendel pensou, tem algo errado. Porque olha só, tudo bem, essa ervilha amarela até então só tinha tido prole amarela, beleza? Agora, essa ervilha verde só tinha tido prole verde. 100% nasceram amarelas. Calma aí. Aonde foi parar a característica cor verde? Sumiu? Desapareceu? Aí, o que o Mendel fez? Pegou uma ervilha amarela aqui da F1 e cruzou com outra ervilha amarela da F1. E aí, na F2, na geração seguinte que nasceu, ele observou que 3/4 ou 75% das ervilhas continuavam nascendo amarelas, mas que 1/4 ou 25% voltou a ser verde. Ou seja, o fator verde, ele não tinha desaparecido. Ele estava escondido.
O Mendel viu que a característica amarela era dominante em relação à característica verde, que era recessiva. Beleza? Aplicamos isso à aula de semana passada. Lembra disso? Então vamos lá. O que significa falar que essa geração parental é pura? Na genética moderna, o indivíduo puro é o indivíduo homozigoto. Semana passada, a gente aprendeu que o homozigoto é o que tem os dois alelos iguais, tá? A característica dominante, cor amarela, a gente representa com a letra maiúscula, azão. A característica recessiva, cor verde, a gente representa com a letra minúscula, azinho. Se essa ervilha é amarela pura, os dois alelos dela são para cor amarela. Ela é azão, azão. Se essa ervilha é verde pura, os dois alelos dela são para cor verde. Ela é azinho, azinho. Homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Essa aqui vai dar um azão, essa aqui vai dar um azinho. Então, 100% da F1 é azão, azinho. É heterozigota. Lembra que a gente viu semana passada que no heterozigoto só o alelo dominante se manifesta. Então, só o azão se manifesta. Então, apesar dela ser azão, azinho, só o azão vai se expressar. O fenótipo dela vai ser cor amarela. Cruza F1 com F1. Azão, azinho com azão, azinho. Faz o joguinho aqui da velha, ó. Essa pode dar o azão ou o azinho. Essa pode dar o azão ou o azinho. Quando você cruzar, você vai ver que 3 das 4 vão nascer amarelas, enquanto uma de 4 vai nascer verde. Tranquilo, gente? De boa? Vamos fazer uma questãozinha. Vai lendo, não mostra o quadro, Renan, que eu vou apagar pro pessoal não colar, pra gente poder fazer bonitinho de novo, tá? Pra quem ainda tá aprendendo, eu sei que muita gente já viu o joguinho da velha, quem já aprendeu genética já tá craque nesse quadrinho de Pinet, tá? Mas pra quem não aprendeu, tem que deixar o pessoal praticar. Tem que deixar o pessoal fazer, não tem jeito. Questão: a probabilidade de heterozigotos a partir de um cruzamento entre indivíduos heterozigotos é de. Então, ele quer a probabilidade de nascer um heterozigoto a partir do cruzamento entre heterozigotos. A gente viu isso semana passada. O que é um heterozigoto? Ele está cruzando um heterozigoto com outro heterozigoto. Semana passada, por isso que eu falei que tinha que assistir a aula de semana passada primeiro. Heterozigoto é quem é azão, azinho. Tem um alelo dominante e um recessivo. É quem é azão, azinho. Tem um alelo dominante e um recessivo. Então, ele está cruzando azão, azinho com azão, azinho. Vamos fazer o quadrinho. Esse cara aqui pode dar o azão ou o azinho. Essa mulher aqui pode dar o azão ou o azinho. Beleza? Se os dois derem azão, vem combinando. Vai nascer azão, azão. Se um der azão e o outro azinho, vai nascer azão, azinho. Se um der azão e o outro azinho, vai nascer azão, azinho. Se os dois derem azinho, vai nascer azinho, azinho. Ele quer a probabilidade de nascer heterozigoto. Ou seja, a probabilidade de nascer azão, azinho. Qual a probabilidade de nascer azão, azinho? 2 em 4. 2 em 4. Que é a mesma coisa que meio, certo?
que é a mesma coisa que 50%. Qual é a letra? Letra B de bola. Beleza, gente? Tranquilo? Tira o print aí. Tá? E aí, pra se acostumar com os nomes, gente, volta na aula da semana passada, tá bom? A gente vai usar esses nomes o bloco todo. Homozigoto, heterozigoto. Precisa ir se acostumando. Vou apagar aqui. Porque a gente ainda precisa ver mais um detalhezinho no conteúdo. Para fechar a aula de hoje, a gente tem um último problema, tá? Como é que a gente diferencia o genótipo de dois indivíduos com a característica dominante? Como assim, Camila? Eu vou te explicar melhor. Imagina que você pegue duas ervilhas amarelas, que é a característica dominante. Então você planta ervilha aí na tua casa, e aí você tem duas ervilhas amarelas. Como é que você vai saber se ela é azão, homozigota dominante, ou se ela é azão-azinho, heterozigota? Porque você concorda que elas são amarelas? Tanto faz? Porque olha só, pensa comigo. Eu não tenho amarelo aqui, tá, gente? Mas eu tenho lá na minha casa duas ervilhas amarelas. Quero brincar de Mendel, tá? Como é que eu vou saber o genótipo? Como é que eu vou saber se ela é azão ou se ela é azão-azinho? Porque se ela for azão, ela é amarela. Mas se ela for azão-azinho, ela também é amarela. Porque o azão domina o azinho e ela nasce amarela. Como é que eu vou saber se o indivíduo que tem a característica dominante, se ele é homozigoto dominante, azão, ou se ele é heterozigoto, azão-azinho? Já que os dois genótipos têm o mesmo fenótipo. Tem um truque. Quando eu tenho um indivíduo com a característica dominante, quando eu quero saber se ele é azão ou azão-azinho, quando eu quero saber se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, eu cruzo ele com um indivíduo de característica recessiva. Isso é o que eu chamo de cruzamento teste. Então, no caso dessa ervilha, eu vou cruzar elas com uma ervilha verde. Ou seja, uma ervilha azinho. Por quê? Faz comigo aqui o cruzamento. Olha só. Se a minha ervilha for azão, ela vai dar um azão. E a ervilha verde vai dar um azinho. Se a minha ervilha for azão, homozigota dominante, 100% da prole vai ser heterozigota, azão-azinho. Então, 100% da prole vai ser amarela, porque o azão domina o azinho, então ela vai nascer amarela. Agora, se a minha ervilha for heterozigota, azão-azinho, ela pode dar o azão ou o azinho. Se ela der o azão e a ervilha verde der o azinho, vai nascer azão-azinho. Mas se ela der o azinho e a ervilha verde der o azinho também, vai nascer azinho. Então, metade da prole vai nascer azão-azinho, ou seja, amarela. E a outra metade da prole vai nascer azinho, ou seja, verde. Entendeu o truque? Percebeu o truque? Quando eu tenho um indivíduo com a característica dominante, eu não sei se ele é azão ou azão-azinho. Se eu tenho uma ervilha amarela
Eu não sei se ela é azão ou azão-azinho. Porque nos dois casos ela é amarela. Quero saber. Vou cruzar com o indivíduo com a característica recessiva. Se o meu indivíduo for azão, 100% da prole vai nascer com a característica dominante. 100% das ervilhas vão nascer amarelas. Se o meu indivíduo for heterozigoto, azão-azinho, a prole vai nascer meio a meio. Metade amarela, metade verde. Metade com a característica dominante, metade com a característica recessiva. Esse é o cruzamento teste. A partir desse cruzamento, eu sei o genótipo do indivíduo com a característica dominante. Tira aí. Tira o printzinho aí. Tranquilo? De boa? Botei aqui pra vocês enxergarem também, tá? Então, se a minha ervilha for azão, quando ela cruzar com a verde, 100% da prole vai ser azão-azinho. Porque ela vai dar o azão, a verde vai dar o azinho. 100% da prole vai ser amarela. Agora, se a minha ervilha for azão-azinho, aí não. Ela pode dar o azão, e aí a prole nascer azão-azinho, receber o azão dela e o azinho da verde. Ou ela pode dar o azinho, e aí 50% da prole ser azinho-azinho. 50% da prole ser verde. Show de bola? Tranquilo, gente? Deu pra pegar a ideia? Eu deixei algumas questões aqui pra vocês tentarem fazer. Genética, gente, é muito treino, tá? Muito mesmo. Assim, a gente vai passar pela teoria. Eu vou fazer uma questão ou outra nas aulas, mas vocês precisam praticar. Vocês precisam fazer sozinhos também, tá? Então, tem questão, o material vai ter sempre muita questão com gabarito. Façam, porque semana que vem a gente vai falar já dos casos especiais de primeira lei. O que dá pra complicar nessa primeira lei de emenda? Um beijo, até semana que vem e tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.